Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou tirar algumas dúvidas, né, sobre esta pala que eu fiz a pedido da Valéria, né? Todos os dias tem um comentário diferente, né? Uma pergunta, uma dúvida, e hoje eu vou estar passando para vocês, ok? Então, se puder assistir do começo ao fim, eu vou estar falando tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Bom, você fez a carreira de ida e volta, né? Ela tem avesso e direito? Sim, para mim tem. Observa aqui na primeira carreira. Aqui para mim é o direito, tá? E olha só o avesso como fica. É bem diferente, né? Aqui, o direito e o avesso, né? Eu olho muito a primeira carreira. Se eu for fazer se eu fizesse, né, as pipoquinhas, então, as pipoquinhas normalmente fica o relevo para o direito, né? Por mais que eu faça carreira de ida e volta, ela vai ficar no direito, tá bom? Eu posso trocar, ao invés de fazer o ponto passa-fita, eu fazer elos. Sim, pode. Você faz lá, 4 correntinhas. Aí, você vai fazer um ponto alto na primeira correntinha, né? Então, vai ficar um elo. Aí, depois você faz 3 correntinhas e um ponto alto pegando as duas laçadinhas, ou faz 4 correntinhas e você pega na primeira correntinha, fazendo ponto alto. Faz da mesma forma que você fez no começo, você pode seguir fazendo. Depois você fecha em círculo, então vai ficar aqueles elos, né? Tá bom? Faz da forma que você quiser. Posso fazer com ponto alto duplo? Pode. Pode fazer do jeito que você quiser, né? Mas você tem que saber quantos leques você vai usar, né? E depois vai ter que dividir tudo certinho, né? Você vai fazer menos do que eu fiz? Sim. Dependendo do jeito que você for fazer, vai dar menos, né? Para frente, menos para as costas, menos para as mangas, tá bom? Essa peça aqui, você pode fazer com qualquer linha, com qualquer agulha, do jeito que você quiser. É só vocês fazerem, como eu já expliquei no vídeo da blusa, vocês fazem a primeira carreira, do jeito que vocês quiserem, assim, igual o meu, ou só com correntinhas, ou com elos, que seja, né? Vocês vão fazer lá, passou pela cabeça, ó, ficou perfeito, tá? Aí, aqui, você vai trabalhar, fazendo os aumentos, né? Se precisar fazer aumentos antes daqui, como eu fiz aqui, ó, por exemplo, eu fiz 2 carreiras sem aumentar. Então, se já de imediato você precisar aumentar, você já vai aumentando, né? Então, quer dizer, você vai ter que experimentar sempre do jeito que eu fiz. Essa daqui, ela não tem um gráfico. Eu tive que experimentar, experimentar, experimentar até ver como é que ficaria. Depois, né, eu comecei a fazer, eu vi que deu certo, eu fiz uma vez, né? Eu fiz uma vez, vi que deu certo, aí eu desmanchei e fiz novamente. Então, a primeira vez que eu fiz circular, né? Sem carreira de ida e volta, fiz circular, tá? Eu posso fazer carreirinha só de ida? Pode. Fique à vontade, fica a seu gosto, né? Só que é o seguinte, a blusa que a pessoa me pediu, né, não pode ser feito carreira só de ida. Não pode, entendeu? Por quê? Porque senão a peça vai ficar enviesado. Vocês que fazem crochê,
né, que tá acostumada a fazer crochê, fazer só carreirinha de ida, sabe como fica. É diferente, carreirinha de ida e volta, como só de ida. Tem peças que dá para fazer, né? Tem peças que dá para fazer sim, dependendo do ponto. No caso, esse ponto não dá. Porque se eu fizesse carreira somente de ida, ele ficaria enviesado, tá? Então, eu não ia fazer uma videoaula a pedido de uma pessoa, fazer só carreira. Ah, não, vou fazer só carreira circular, que é mais rápido. Sim, eu poderia até fazer, mas só que não ia ficar exatamente do jeito que ela me pediu. Entendeu? Então, ela queria fazer a blusa do jeito que tá na foto, né? Com os pontinhos pipoca, com aquele desenho da frente e tudo mais. Só que se eu fosse passar daquele jeito, o mais preguiçoso possível, né? Que seria só carreira de ida, né? Ia ficar muito feio, né? Eu fiz uma vez a pala com carreirinha só de ida. Ficou todo envesado. Eu não gostei. Eu falei, poxa, olha só. Quando a gente tá com preguiça, tá com pressa, alguma coisa, fazer só, né, daquele jeito assim, facinho, às vezes não fica bom, dependendo da peça. Essa blusa não vai ficar legal. Ela vai ficar, assim, o desenho dela, ela tem que ficar tudo certinho, ó. Tá vendo? Aqui, por exemplo, se você colocar de frente, né, o leque é tudo certinho, os pontos altos assim também, tudo certinho, né? Agora, você imagina essa peça, você fazendo só carreirinha de ida, ele ficaria meio que enviesado, né? Tem gente que gosta? Tem. Fica diferente? Fica, né? Mas para a pessoa que me pediu, ela não iria gostar, né? Então, por isso mesmo que eu procuro fazer sempre o que a pessoa me pede, né? Ok? Se eu fizer ponto pipoca, né? Se eu trabalhar com carreira de ida e volta, como vai ficar as pipoquinhas? Bom, é o seguinte, quando você for fazer a carreira de ida, fizer as pipoquinhas, tudo bem. Na hora de voltar, quando você fizer as pipoquinhas, depois é só virar as pipoquinhas pro lado direito. Tá bom? Você poderia terminar a blusa? Não, eu não posso terminar a blusa. Porque aqui é o seguinte. Para fazer o pedido, né? A pessoa me fez uma doação. Porque ela pediu, fez a doação. Eu falei para ela o valor mais ou menos de quanto que eu gastaria para comprar as linhas. Eu comprei as linhas e fiz até terminar o último novelo que eu comprei, tá? Fiz até terminar. Então, era isso que ela me pediu. Ela me pediu a pala, ainda no começo do vídeo lá, do pedido da blusa circular, sem costura, que é da Valéria. Eu falei logo de início, né? Eu falei logo de início. A pedido da Valéria, tal, né? Aí eu falei assim, ela fez uma doação lá pra mim e eu vou fazer somente a pala, porque ela falou que faria o restante. Se você quiser o restante, você teria que fazer o mesmo valor da doação que ela fez pra mim, né? Pra eu poder fazer o restante. Só que tem um porém. Nessa época aqui no Japão é outono e inverno. Nessa época não tem linha, né? Então eu teria que fazer com uma outra cor, porque essa cor aqui, né, que é a Baby Cotton, azul clarinha, não tem mais. Eu fui na loja ontem, não tem mais. Tinha, se não me engano, 2 novelos só. Com 2 novelos não tem como eu terminar a blusa, né? Então, é o que tinha lá na loja, não tem mais. Até que cheguei a procurar, mas não tem, né? Porque eu gosto de trabalhar com linha, então eu ia ver se tinha alguma coisa lá interessante e tal, e acabei vendo que tinha somente 2 novelos lá, tá? E, bom,
Então é isso. Se vocês quiserem qualquer peça ou quiserem que eu termine aqui, é só entrar em contato comigo via e-mail. Você manda um e-mail para mim pedindo. Aí eu vou falar o valor para você, você faz o depósito, me manda o comprovante que eu vou lá e compro a linha, né? E termino aqui, ok? Que agulha que eu poderia usar se você usa uma linha que é do Japão, que é da China, que é lá da Turquia, lá do não sei da onde, da Índia e tal. Eu sempre falo, né, para vocês, tanto iniciante como pessoas que faz um tempo, mas não sabe de todas as dicas, né? Que o importante não é a linha, não é a linha, né? E sim a agulha. A agulha é o mais importante, tá? Por quê? É assim, se você pegar uma revista, né, internacional, ou que seja, eu pegar uma revista daqui do Japão, logicamente que eu não vou conseguir comprar a linha que tá ali marcado, porque é muito caro. Às vezes a revista é velha, então já não existe mais aquela linha, ou pode ser que tenha mudado de nome. Então, quer dizer, eu vou falar assim, ah, eu nunca vou fazer, porque não tem o que tá marcado ali, né? Então, o que que eu faço? Eu sempre fiz assim. Eu sempre olhei aqui a agulha. Ah, a pessoa usou a agulha de 4 milímetros. Então, eu vou tentar arrumar uma linha compatível com agulha de 4 milímetros, tá? Ah, eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros e sendo que ela fez com uma agulha de 3 milímetros. Vai dar certo? Não. Com certeza não, né? Ah, mas eu tenho ponto largo, mesmo assim não vai dar certo, né? Não vai dar certo, vai dar diferença de tamanho, né? Tanto de largura como de comprimento, né? Então ele vai dar uma diferença boa de tamanho. Ah, mas você utilizou uma linha fininha com agulha um pouco mais grossa que foi a 2,5 milímetros. Você tenta ver uma linha mais fina, né? Que seja um pouquinho mais grossa do que eu utilizei. E faz lá do mesmo jeito que eu fiz. Não ficou legal? Faz uma amostra, né? Tenta fazer com uma outra agulha. Às vezes você muda o pontinho, sei lá. Você acaba conseguindo. Por quê? Eu falo isso? Porque ali no modelo, né, da revista, por exemplo, tá marcado lá 40 centímetros. Aí, tem dia que o nosso ponto tá muito apertado, ou tá muito largo, alguma coisa assim. Você vai fazer, não vai dar os 40 centímetros. Vai dar lá 42, 43 centímetros. Você fala, putz, por que que tá muito grande? Então, o que que eu vou fazer? Eu troco a agulha, né? Ao invés de 3 milímetros, eu vou usar 2,5, né? E vou ver mais ou menos se ficou igual. Ficou igual? Ah, eu continuo com aquela agulha, né? É assim que eu faço. Até mesmo nas revistas, eu falo, gente, eu tô com um ponto muito largo ali, as correntinhas tá muito larga, né? E o ponto tá miudinho, mais apertadinho. Ué, que raio que é isso, né? A correntinha larga e o ponto meio apertado. É o que tá acontecendo comigo esses dias. O meu ponto tá bem assim. As correntinhas mais largas, né? E o ponto mais apertadinho. Então, eu tô tentando ver se eu ajeito isso daí, né? Porque é época. A época é assim. Às vezes você tá com a correntinha boa, o ponto bom, tá tudo certo. Você consegue fazer exatamente com a mesma medida que tá ali na revista. Às vezes não dá. Então é só trocar a agulha. A agulha é o mais importante. Eu sempre falo, né? Que a agulha é o mais importante, seja para fazer qualquer coisa. Você pode fazer uma blusa, um vestido, um casaco, que seja lá, né, da Índia, lá da Rússia, lá do não sei da onde. É só olhar a agulha que ela tá usando. Você não precisa saber o que ela tá falando, né? Só prestar bastante atenção. Eu sempre falo, presta bastante atenção,
né? Que você vai conseguir. Você consegue fazer. Ah, e esse negócio de... Ah, é porque eu sou iniciante, eu não sei. Não, isso daí é desculpa. Isso daí é desculpa, né? Eu não aceito mais isso daí. Ah, é porque eu sou iniciante. Antes até eu conseguiria falar, não, realmente, é verdade, você é iniciante, então você não tá entendendo. Mas hoje em dia, não, não tem essa, porque na internet tem de tudo, né? Então não tem mais essa desculpa, ah, eu sou iniciante, que não sei o que. Não, você tem que tentar fazer, né? Se você não tentar fazer, você não consegue fazer nada. Você não vai aprender nada, não é verdade? Olha só que dica legal da Ana Luzia Ravazzi Vasquez. Ela disse que agora eu não sei o tamanho exato que ela fez, se foi para GG ou XG, ok? Ela utilizou a linha popular do Brasil. Eu não preciso nem falar que vocês sabem qual é, né? A linha popular do Brasil, com agulha de 3,5 milímetros. Ela disse que iniciou com 140 correntinhas, fechou lá em círculo, passou pela cabeça e ficou um pouquinho a mais, né? Aí ela já falou que ficou perfeito, tá? Ela continuou fazendo o corpo por 28 centímetros, depois mais, acho que 10 centímetros ou 10 carreiras, eu não entendi, de ponto barra 2 por 2. Dois pegando pelo lado direito, o ponto em relevo, e dois por trás, dois pela frente, dois por trás. Então ponto sanfonado ou ponto barra, né, que a gente fala, tá bom? 2 por 2, ok? E é bem legal essas dicas. Então eu peço para quem for fazer essa blusa, né, deixar ali nos comentários, olha, eu fiz pro tamanho tal, tantas correntinhas, usei a linha tal, agulha tal e, né, e assim por diante, tá bom? Porque aí assim tira as dúvidas das meninas que forem fazer, ok? Qual barrado eu posso fazer? Como eu posso terminar? Assim, na minha opinião, que a blusa não precisa de mais nada, que ela é bonita assim. Eu faria, por exemplo, para terminar aqui, eu faria com uma carreira de ponto baixo e uma de caranguejo. Eu acho que já ficaria bom o suficiente, tá? Na manga também, quer fazer um barradinho mais elaborado? Você pode fazer uma coisinha mais elaborada aqui, não tem problema, fica a seu critério, a seu gosto. Então, é só ir lá no tio Google, que o tio Google sabe tudo, né? Ele mostra para vocês vários tipos de barrado e você vai procurar um lá que combine, né? Com esse ponto, né? Que fique bom aqui. Então, sempre é bom fazer um pedacinho, mostra, colocar aqui embaixo e ver como é que fica. Aí você olha assim mais ou menos, aí dá para saber se vai ficar legal ou não, ao invés de ficar fazendo aqui na blusa para depois ficar, ai, é uma coisa, né? Então faz um pedacinho aqui, coloca aqui assim, aí você olha para ver como é que vai ficar. Ah, ficou legal, então aí você faz. E aqui o acabamento fica a seu critério, tá? Na minha opinião, eu faria só ponto baixo aqui, no máximo um ponto baixo e mais uma carreirinha de caranguejo. É o que eu faria, tá bom? Então aqui eu deixo meus agradecimentos para vocês, meninas, que sempre estão ali curtindo, né, assistindo e dando dicas também, como a Ana Luzia. Olha só, bem legal mesmo, tá? Adorei, né? Já fica mais fácil para mim, né? Eu ficar lá respondendo, então ela respondeu por mim. Então é isso, gente. Fica com Deus e, lógico, se vocês derem uma forcinha para mim curtindo aí, eu agradeço novamente. Então é isso, beijos, fica com Deus, tchau.